Oi pessoal, novamente aqui, professora Célia Franz, e eu quero falar agora também a respeito de uma outra pergunta que um dos alunos colocou no grupo do WhatsApp, é a respeito de como cobrar. Então vou falar baseado na minha experiência, mais uma vez, e eu penso assim, nós terapeutas, psicoterapeutas, terapeutas vibracionais, terapeuta integrativo, todo tipo de terapia, terapeuta holístico, a gente estuda muito, nós nos dedicamos muito. Enquanto o pessoal está viajando, se divertindo, a gente está estudando, a gente está aprimorando, aprofundando nos nossos conhecimentos, estudando de madrugada, estudando no fim de semana, fazendo estudo de caso, né? Nós, alguns são mais dedicados ainda do que os outros. Então a gente se debruça naquele caso enquanto a gente não encontra aquela fórmula para fazer o nosso cliente ficar bem, a gente não sossega, a gente não tem tranquilidade. Então assim, para a gente aplicar nossa terapia, a média é de 45 minutos a 1 hora, a média é de 50 minutos. Por quê? Porque tanto nós terapeutas quanto o nosso cliente fica cansado de falar muito sobre aquele determinado desequilíbrio que o cliente tem. Então esse tempo é o tempo ideal. Para a regressão, às vezes a gente fica 2 horas com o cliente, já cheguei a ficar 2 horas e meia com o mesmo cliente em regressão. Então aí os valores a serem cobrados são diferentes. Você vai pegar a média do seu local aí, da sua região, para cobrar essa terapia de 50 minutos e praticamente o dobro, ou às vezes até um pouco mais, para fazer uma regressão, por exemplo, que vai durar 2 horas, aí 2 horas e meia. Porque além da regressão, tem toda a parte de psicoterapia, que você vai conversar com o cliente, vocês vão encontrar os elementos que apareceram ali, o conteúdo da regressão para vocês conversarem, chegar num ponto comum. Então precisa de bastante tempo e você vai ter que cobrar pelo seu tempo, não só pelo tempo, mas por todo o conhecimento que você levou muito tempo adquirindo e você vai aplicar ali para ajudar o seu cliente. Então tem que ser um valor adequado. E uma outra visão que eu tenho e que sempre funcionou e sempre vai funcionar, nós precisamos valorizar o nosso trabalho, valorizar isso que eu falei de fim de semana estudando, fazendo estudo de caso, madrugadas estudando, feriados estudando, debruçados nos casos. Então você precisa valorizar o seu trabalho. Uma das terapias que eu faço aqui a respeito de prosperidade, eu enfatizo bastante isso, é um dos tópicos que se trabalha, é a autovalorização, o automerecimento, tá? Se sentir merecedor e cobrar uma quantia adequada, nada de ficar fazendo valores irrisórios, valores simbólicos, porque se você não valoriza o seu trabalho, o seu esforço, a sua eficiência, seu cliente não vai valorizar. Seu cliente, ele vai sentir a sua frequência, ele vai sentir a valorização, ele vai perceber a valorização que você dá para o seu trabalho e para o tempo que você dispõe. Então, faça um valor adequado, de acordo com a sua região, é claro, nada exorbitante também, mas nada que desmereça o seu trabalho, o seu esforço, o seu estudo, tá? Porque se você não valorizar, seu cliente vai captar a sua desvalorização e ele também não vai valorizar. E se ele não valorizar, o resultado não vai ser tão bom quanto você gostaria. Isso eu falo de prática de muitos anos de trabalho e de muitos casos diferentes. Espero ter ajudado. Beijo a todos e estou à disposição.